Amém? Graças a Deus, nós vamos iniciar fazendo aqui uma breve oração para iniciar o estudo da Palavra de Deus e dar sequência no estudo que iniciamos aqui sobre o novo nascimento, que a gente falou no domingo passado. E já queremos iniciar pedindo a direção de Deus, a orientação do Senhor, para que Ele possa nos guiar e nos abrir o entendimento através da palavra. Amém? Amém. Vou passar aqui a palavra para a Lucimar, para ela começar fazendo essa breve oração e assim por diante, beleza? Pai, em nome de Jesus, somos gratos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos reunidos neste momento, Senhor, para aprender mais sobre a Tua Palavra, para ter os nossos olhos abertos, para que possamos conhecer, Senhor, segundo a vontade do Senhor para cada um de nós. Senhor, nos dê sabedoria neste momento para conduzir esse estudo, para que nós possamos sair daqui, Pai, repletos e cheios da Tua Palavra, em nome de Jesus. Senhor, primeiramente, nós pedimos perdão por todas as coisas de ruim que nós fizemos. Nós pedimos perdão. Que o Senhor nos abençoe enquanto nós estiver fazendo esse estudo da palavra. E que o Senhor sempre esteja nos abençoando. Sempre, sempre, sempre. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero pedir perdão por as minhas coisas que eu fiz errado. Nos dá entendimento para entender o que meu pai vai explicar e minha mãe também, Senhor. Abençoa toda a minha família, meus amigos, meus familiares, que eles possam também estudar na palavra, ter mais entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, reunidos ao redor da Tua Palavra, conforme já foi orado, nós acreditamos que o Senhor é generoso para nos conceder a porção diária da Palavra do Senhor. Ao abrir a Tua Palavra, colocamos toda a nossa atenção, voltamos toda a nossa atenção à Tua Palavra e cremos, ó Deus, que o Senhor fará com que as nossas mentes compreendam as coisas espirituais de uma maneira clara. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom, conforme foi dito aqui, a semana passada nós falamos sobre o novo nascimento e citamos sobre Jesus sendo a palavra. Então, Jesus como sendo a palavra encarnada, para a gente ter mais convicção e certeza de como se dá o novo nascimento em nós, vamos entender um pouco sobre o nascimento de Jesus e quem é Jesus, né? Porque às vezes fica no ar, mas cadê Jesus para eu aceitar? Quem é Jesus? Então nós falamos que Jesus é a palavra e a palavra se fez carne. Mas aí fica aquela confusão, mas espera aí, Jesus não é Deus, não é a mesma pessoa? Como entender isso? Então nós vamos entender esse ponto para a gente poder avançar no conhecimento da verdade, ok? Na primeira epístola, na primeira carta de João, lá perto de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 7, ali fala sobre como que é a Trindade, como que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos entender isso. Quero pedir para vocês iniciar a leitura. A Lucimar já se propôs, então pode ler versículo 7, por favor. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um. Ok? Leia novamente, Esther. Deixa eu ver. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes são um. Leia, Arthur. Versículo 7. Porque três são os que testificam no céu:
o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Então, esse versículo de João capítulo 5, primeira carta de João capítulo 5, deixa bem claro. São três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um, ok? Para nós entendermos, vamos olhar para nós. Nós, seres humanos, somos chamados seres tripartidos, ou isto é, em três partes. Não é conforme a ciência nos apresenta. A ciência tem razão em falar cabeça, troncos e membros. Mas espiritualmente falando, nós podemos entender que a palavra nos ensina que nós somos espírito, alma e corpo, ok? Diga, espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, o que é o espírito? O fôlego de vida, tá? Se sair o fôlego de vida, nós não vivemos. Então esse é o fôlego de vida. Veio de Deus. Deus nos deu o fôlego de vida, ok? Agora, o que é a alma? A alma é a capacidade intelectual, da onde formulamos pensamentos, da onde saem as palavras, né? Pela mente, nós formulamos frases e palavras, ok? E o corpo é a casa do nosso espírito, é onde nós habitamos. O verdadeiro eu não é o corpo físico, o verdadeiro eu é o espírito, tá? Então, voltando-se para a palavra, conforme diz aqui João 5, versículo 7, porque três são os que testifica no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Aqui estão certo? Os principais resultados. Então vamos lá. Da pesquisa. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses três são um. Entenderam? Então esses três são um: Pai, Filho e o Espírito Santo. Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então a palavra saiu de onde de Deus? Saiu da capacidade de raciocínio de Deus. Então essa palavra saiu de Deus, essa capacidade de raciocínio, né? Uma palavra, tanto é que se nós voltarmos lá em Gênesis capítulo 1, fala que Deus criou os céus e a terra através da palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que ele usou? Usou o poder da palavra falada. Aí também está escrito que os mundos foram criados por meio dele. Por meio de quem? Por meio de Jesus, por meio da palavra. Está entendendo? Então, quando Deus usa o poder da palavra falada, passou a existir os mundos, certo? Mas quando Deus cria o homem, o ser humano, aí de repente o ser humano peca, tá? O ser humano pecou, e a partir do momento em que o ser humano peca, Deus já logo em seguida traça um plano de redenção. Qual foi o plano da redenção? O plano da salvação. Deus enviou a palavra dele. Tem muita gente que usa o termo: não, você promete, você dá a sua palavra, entendeu? Você dá a sua palavra. Então Deus, ele deu a palavra dele. Então Deus afirmou: não, eu prometo que vou salvar o homem, por isso eu dou a minha palavra para morrer em lugar da humanidade. Mas como que essa palavra veio morrer em lugar da humanidade? Precisaria ter uma forma pela qual a palavra conseguisse mostrar que Deus haveria de cumprir. Como foi isso? Como que se deu isso? Imagina comigo, alguém já falou com uma formiga? Não. Já conseguiu falar com a formiga? Ela te respondeu? Ela te entendeu? Alguém já falou com uma abelha? A abelha te entendeu? Não. Então, imagine agora se você se transformasse em uma formiga. Ficaria mais fácil a comunicação, não ficaria? Se você se transformasse em uma abelha, ficaria mais fácil a comunicação.
Se você se transformasse num pássaro, ficaria mais fácil a comunicação, né? Imagine só uma formiga falando conosco, seria muito estranho. Ou nós falando com a formiga, mais estranho ainda. Então, o que Deus faz? Para que a humanidade entendesse o plano da salvação, Deus fez com que a palavra dele tivesse uma forma, uma aparência humana. Mas para que a palavra tivesse uma aparência humana, Deus precisaria fazer o milagre da vida. Entende? Jesus precisou vir por meios legais. Qual foi os meios legais que a palavra precisou usar para vir ao mundo? Por meio do nascimento. Só que antes da palavra ser gerada no ventre de Maria, a palavra já existia com Deus. A palavra já estava com Deus. A partir do momento em que Deus ordenou, né, que a palavra no ventre de Maria fecundasse o óvulo e o óvulo passasse a gerar um feto, aí olha o que diz em Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, no versículo 14, diz assim, ó: porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Isaías capítulo 7, versículo 14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e será chamado Emanuel. Ok? Então, olha aí como que se dá o nascimento de Cristo. Deus fala para o anjo, vai e fala para Maria que ela vai conceber e dar luz a um filho. Mas Maria não era uma mulher que ela não tinha ainda se relacionado com o José, que era o noivo dela. Eles não tinham casado ainda. Eles estavam para se casar, mas não tinham se casado ainda. Aí vem o anjo e fala para Maria, Maria, você é uma mulher bem-aventurada, porque Deus, vou falar mais simplificado, Deus escolheu você para ser mãe do Salvador. E ela ficou, mas como que se dará isso? Aí o anjo falou para ela, olha, virá sobre ti o poder do Altíssimo, a presença do Espírito Santo, certo? E a presença do Espírito Santo trará a promessa de Deus. Qual é a promessa de Deus? A palavra se tornando carne. Agora, para a palavra se tornar carne, essa palavra que já existia vamos falar mais claramente, na nossa pequenez, na nossa mente limitada, então a palavra que estava na alma de Deus, essa palavra enviada por Deus através do Espírito, do poder de Deus, no ventre de Maria, a palavra viva fecundou o óvulo dela. Então é como você pegar uma semente, se você pega a semente e joga em cima da terra, aquela semente pode não nascer, porque até ela precisa da umidade da terra, né? E precisa da luz solar. Se você pegar uma semente e colocar ela num lugar abafado, fechado, sem luz, não vai nascer aquela semente. Aquela semente ela vai apodrecer, não vai nascer. Então, a luz divina, a presença divina no óvulo de Maria fez com que a palavra enviada, a semente divina, fosse fecundada e a partir daí gerar Jesus Cristo. Então foi dessa forma que Jesus veio ao mundo em forma humana. A palavra veio ao mundo e se tornou e tomou uma forma humana. Mas qual meio? Por meios legais. Qual é o meio legal de vir a esse mundo? Por meio do nascimento. Entendeu? Então só por meio do nascimento que é os meios legais de vir ao mundo. Satanás, ele não vem por meios legais. Ele entrou no meio da humanidade de forma ilegal. Ele usou de mentira, ele usou de meias verdades, ele usou de engano para poder estar nesse mundo, nessa terra. Agora, Deus, para que enviasse a palavra em forma humana, a palavra tinha que vir por meios legais. E os meios legais de vir a esse mundo é a porta do nascimento.
Entendeu? Você ia falar alguma coisa? Não, está escrito, tudo isso está escrito em Lucas, né? Capítulo 1 de Lucas fala sobre essa questão, né, do nascimento de Jesus. O anjo aparece a Maria e diz que ela será mãe do Filho do Altíssimo. Então, a partir daí, Jesus, ele é gerado no ventre de Maria. E aí, qual foi o momento em que a palavra veio ao mundo? Foi quando Maria deu à luz. Quando Maria deu à luz, aí sim, o verbo, a palavra que se tornou carne, aí passou a ter aparência. Então ele passou todas as fases da humanidade. Qual foi a fase? A fase da gestação, do nascimento, fase de criança, adolescência, jovem e adulto. Então ele passou por todas essas fases. Aí a palavra de Deus fala que mesmo ele sendo Deus, ele não teve por engano, por usurpação, ser igual a Deus. Mas antes ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, ou a forma humana, né? E se humilhou até a morte e morte de cruz. Então, olha só o plano de Deus. Imagine se a palavra de Deus, agora de forma aparente, humana, se ela tivesse, digamos, cometido delitos, pecado, né? Não teria cumprido o plano de Deus. Nós não teríamos a oportunidade de ser resgatado por Deus. Em outras palavras, nós não teríamos um novo nascimento, que seria por meio da palavra. Porque se Jesus tivesse sido gerado na relação de um homem com uma mulher, ainda conservaria a natureza pecaminosa. Porque toda vez que um homem ou uma mulher se une e gera um filho, ainda permanece a natureza caída de Adão. Por isso que o nascimento de Jesus não teve o contato do homem, tá? Não teve o contato do homem. Foi o Espírito de Deus que trouxe o Espírito de Deus que veio sobre Maria, né? E a palavra, a promessa de Deus colocada no ventre de Maria fez com que se tornasse carne, tivesse aparência humana. Aí sim, agora Deus poderia falar com a humanidade. Porque Deus agora, por meio de Jesus, Deus tinha a mesma aparência, a mesma estatura, falava a mesma linguagem. Agora, voltando lá no exemplo da formiga, então o que acontece? Para a gente se transformar numa formiga, teríamos que ter esse mesmo processo para falar com uma formiga. Aí a formiga iria entender. Muitas formigas não iriam acreditar que existia um novo mundo e tal. Foi o que aconteceu. Jesus veio, apresentou o plano da salvação e muitos não acreditaram nele. Muitos não acreditaram que ele era o Filho de Deus, né? Ah, mas como que ele era Filho de Deus? O Pai falou. A palavra se fez carne. Então, quando fala que a palavra se fez carne, então a palavra é tida como filha ou filho de Deus. Entende? Então, todos nós que somos gerados pela palavra de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Mas antes de ser gerado pela palavra, nós somos chamados filhos do homem. Por que filhos do homem? Porque fomos gerados segundo a natureza humana e não segundo a natureza divina. Até aqui está claro? Sim. Alguma pergunta? Não. Lucimar? Não, eu só queria acrescentar essa passagem com a palavra que diz lá em Romanos 5:12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou a Adão até Moisés, sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, a qual a figura daqueles que havia de vir. Mas assim, o dom gratuito
da vida. Aí fala que Jesus, né, que por um homem entrou o pecado através de Adão, mas através de Jesus, o dom gratuito da vida, todos poderiam ser salvos. Tá aí, então, por meio de Adão entrou o pecado, por meio de Jesus entrou a vida. Quem permanece ainda com a natureza de Adão, ainda permanece condenado, porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê no plano da salvação já está condenado. Mas por que está condenado? Porque Deus o condenou? Não, porque ele já nasceu debaixo da condenação, por causa do pecado que Adão cometeu. Foi o que a mãe leu agora. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, por isso que todos pecaram. Entendeu? Agora, por meio de Cristo entrou a justiça, a vida eterna, o dom gratuito de Deus. Então aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que aceita a palavra e o plano da salvação de Deus, esse recebe um dom gratuito, que é a vida eterna. Então não é uma questão de placas de igreja, não é uma questão de religião, é uma questão de princípios de vida e de fé. Porque todo aquele que crê na palavra, acredita no plano da redenção, todos esses recebem o dom gratuito. Diga, a salvação, a vida eterna, é um dom, gratuito. Todos podem receber esse dom. Basta aceitarem. Então cada um de nós podemos ter o dom da vida, que é gratuito. Mas para receber esse dom gratuito, precisa aceitar. É o exemplo que o Pai deu, e está escrito, Jesus falou numa parábola sobre os 4 tipos de solo, os 4 tipos de semente, né? Ou melhor dizendo, os 4 tipos de solo: a beira do caminho, o lugar cheio de pedra, o lugar cheio de espinho e a boa terra. Então, a que caiu na beira da estrada, vem os demônios, né? E arranca a semente que está no coração das pessoas. Por quê? Porque está muito fácil. Então os demônios vai e tira a palavra plantada no coração das pessoas. Aí a semente, a palavra que caiu no meio de pedra, né? As pedras têm pouca profundidade de terra. Aí vem o sol e aquece a semente, queima a semente. Ou isto é, vem as tribulações dessa vida e queima aquela semente, ela não produz. Aí vem depois a que caiu no meio de espinhos. A semente chega a brotar, mas ela não consegue crescer, porque os espinhos sufocam. Quais são esses espinhos? Os espinhos são as riquezas desta vida, os cuidados desta vida sufocam a palavra, porque a pessoa dá mais crédito às suas posses do que à palavra da vida eterna. Tipo assim, pai. Ela, agora, só um exemplo, ela pode ter posses? Pode. Paulo diz que a pessoa pode ter, e é certo isso, mas nós temos que ter como se não tivesse. Ah, então eu vou ser relaxado. Não, você tem que ser zeloso. É diferente de colocar o coração nas incertezas dessa vida, tá? Pode falar, Esther. Tipo assim, a pessoa fala: ai, eu quero ficar aqui na terra, quero ficar com minhas coisas. Mas aí ela não fica com nada. Está escrito desta vida. Exatamente. Está escrito que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, tá? Então, a pessoa que coloca o coração nas incertezas desta vida, ela morre decepcionada, porque dessa terra ela não leva nada. A única coisa que nós levamos dessa terra é a consciência limpa diante de Deus ou a consciência cheia de pecado. Com tudo isso, Deus nos pedirá conta de tudo. Olha aí, Deus nos pedirá conta de tudo, seja quando temos a mente cheia de pecado ou quando temos a mente cheia
da justiça divina. Então, o que eu quero apresentar diante de Deus? A escolha não é... eu não posso escolher pelo Arthur, pela Esther ou pelo Lucimar. A escolha é de cada um. Você escolhe ter a mente preenchida com a palavra, ou você escolhe ter a mente preenchida com as coisas desta vida. As coisas desta vida é momentânea, ela dura um pouco de tempo. Se vivermos 100 anos, é um pouquinho de tempo, tá? Então, nós precisamos fazer o quê? Estar formados para viver uma vida eterna com Deus. Aí sim. Porque Jesus, ele fala assim, ó, ajuntais tesouro no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem. Entende? Quando nós ajuntamos tesouro no reino dos céus, esse tesouro no reino dos céus permanece. Mas qualquer tesouro que nós ajuntar na terra, esse a terra destrói, porque pertence a esta vida. Por isso, é importante a gente viver na terra, né? Ser zeloso enquanto vivemos na terra, mas com a mente em Cristo. Está escrito, pensai nas coisas que são do alto, aonde Cristo está. Entende? Aí sim, aí realmente você vai viver uma vida mais tranquila, né? E com uma esperança certa. Você tem aquela esperança, puxa, em breve, tudo isso que eu vejo na terra não se compara com a glória que Deus preparou para mim. Entende? Tudo que existe na terra, tudo o mais lindo, o mais belo, o mais rico, o mais bonito que existe na terra, não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Entende? Então aqui na terra nós estamos fazendo um estágio, fazendo uma preparação, fazendo um estudo para saber, um teste, para saber como viver no reino dos céus. É importante isso. Um médico precisa estudar para exercer a medicina. Um advogado precisa estudar para exercer a advocacia. Um cristão, ele precisa estudar, conhecer as leis do reino dos céus para saber como viver como um cidadão do reino dos céus. Entenderam? Alguma dúvida? Não. Então tá. Vamos falar com Deus? Pode responder comigo. Diga assim: querido Deus, nosso Pai Criador, de acordo com a Tua palavra, entendemos quem é Jesus, quem é o Pai, quem é o Filho, e quem é o Espírito Santo. Nós passamos a entender o milagre da vida, que o Senhor, por meio de Jesus, tem nos dado. É um novo nascimento. Um dom gratuito. Que o Senhor nos dá. Que é a vida eterna. Pai, enquanto nós vivermos na terra, nos ajude a ter a consciência iluminada, para que nós não venhamos abandonar os princípios do Teu reino. Assim, Senhor, nós colocamos a Tua palavra no mais profundo do nosso ser. E fazemos, Senhor, com que esta palavra possa brotar e frutificar para a glória do Senhor. Livrai-nos, ó Deus, de todo mal, das estratégias do maligno. Livrai-nos, ó Deus, de toda armadilha que o inimigo tem colocado contra nós. Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, porque até aqui o Senhor tem sido justo, fiel e santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Amém.